Olá, sétimo ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de história. A nossa primeira aula, né, de fato, começando o conteúdo. Vou mostrar aqui para vocês que nós vamos começar estudando este capítulo aqui, tá? Que é o capítulo 6 do módulo 3 de vocês. Se você for reparar e pegar seu módulo aí para acompanhar essa aula, aliás, pode pausar a aula e pegar o módulo para você ir acompanhando no livro que eu tô falando. Se você for reparar, este capítulo aqui, ó, ele já começa com uma rainha. Sabe quem é essa rainha? Essa é a rainha Elizabeth I. Se você se lembrar nas nossas aulas de antes das férias, eu falei um pouquinho sobre o pai e a mãe dela. A rainha Elizabeth I, ela é filha do rei Henrique VIII e da amante dele, a Ana Bolena. Lembram que eu contei a história do Henrique VIII, que ele foi o rei da Inglaterra, que criou uma outra religião chamada anglicanismo. E aí ele se divorciou da esposa dele, a Catarina de Aragão, para se casar com a Ana Bolena. E aí com a Ana Bolena ele teve a Elizabeth I, a Elizabeth I acabou se tornando rainha da Inglaterra. Ela foi uma grande rainha e ela era assim, muito poderosa. Ela não queria se casar com ninguém para que nenhum homem mandasse nela, para ela não perder o poder. E ela fez isso. Ela, até o final da vida dela, não se casou, não teve filhos e nunca foi mandada por nenhum homem. E ela é um exemplo de rainha absolutista. Gente, o que é o absolutismo? É a forma de governo que nós vamos estudar hoje. Se você se lembrar, um pouquinho antes, lá no ano passado, no início desse ano, nós falamos sobre o feudalismo. Aquela época que a Europa era dividida em feudos, tinha o senhor feudal, tinha os servos. Nessa época, a gente não tinha um rei que comandasse assim, um território grande. Só que o feudalismo ele foi depois substituído pelas monarquias, e as monarquias se transformaram em monarquias absolutas. O que é uma monarquia absoluta? É uma monarquia em que o rei ele tem grandes poderes, que ninguém manda junto com ele, que ele toma a decisão final. Isso é uma monarquia absolutista. E neste capítulo nós vamos estudar como foi que o absolutismo surgiu, como foi que as monarquias absolutistas surgiram em alguns países europeus, tá? Logo no início desse capítulo, vocês vão ver que o assunto é Guerra dos 30 Anos, tá? A Guerra dos 30 Anos ela é o primeiro assunto, por quê? Porque ela vai ser um divisor de águas. Ela que vai mudar a Europa de um ponto para o outro, tá? A Europa antes da Guerra dos 30 Anos era uma, e depois da Guerra dos 30 anos ela vai ser outra, tá? A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra que aconteceu nos anos 1600 e ela vai transformar completamente a Europa, tá? Primeiramente eu vou dizer para vocês qual é a grande transformação que ela vai fazer e depois eu vou explicar para vocês como foi a Guerra dos 30 Anos, tá? Antes da Guerra dos 30 Anos, como era a Europa? A Europa era cheia de guerras, de um rei tretando com o outro, lutando com o outro. Muitas vezes um rei interferia num território que não era dele, e isso acabava sendo muito incômodo e muito prejudicial para a saúde mesmo da Europa, porque esses conflitos eles são muito chatos. Então, antes da Guerra dos 30 Anos, isso acontecia muito. Depois da Guerra dos 30 Anos, eles vão passar a estabelecer que todo o território é soberano, ou seja, que ele não pode ser invadido, tá? Todo Estado nacional é soberano. Então, por exemplo, eu estou aqui na escola perto da capela. Digamos que essa área aqui, onde tem essa árvore linda, é minha, tá? Aqui é o meu Estado nacional e eu sou a rainha desse local. Aí eu vou fazer uma fronteira aqui e tudo mais. Eles estabeleceram que ninguém poderia entrar no meu território para interferir em nada, que eu era soberana dentro do meu território. Isso pode parecer estranho, porque pra gente hoje isso é normal. Ninguém pode chegar aqui no Brasil e invadir, porque isso é errado. Mas naquela época, isso ainda não era estabelecido. Não havia esses limites territoriais, não haviam essas fronteiras, tá? Então era um rei invadindo o território de outro rei, que às vezes que não era muito bem delimitado, então era muita confusão. Depois da Guerra dos 30 Anos, eles vão estabelecer as fronteiras direitinho. Cada rei vai estabelecer a fronteira do seu território, e aí eles vão estabelecer que ninguém pode invadir o território de ninguém.
que cada nação é soberana, cada estado é soberano. E eles vão falar que nem por conta de religião isso pode acontecer, que nem mesmo o Papa pode autorizar essas invasões e tudo mais, certo? Então a Guerra dos 30 Anos ela vai, digamos, trazer um pouco mais de equilíbrio para a Europa, tá? Então agora vamos lá ver o que foi essa Guerra dos 30 Anos que vai mudar tanto assim a Europa, que vai estabelecer essas fronteiras, estabelecer esses limites. Bom, a Guerra dos 30 Anos ela foi uma guerra que começou no ano de 1618 e por ela durar 30 anos, ela vai até 1648, tá? O que você tem que colocar na sua cabeça é que ela foi uma guerra entre protestantes e católicos, tá? Protestantes que são aqueles que são de outra religião que não é a católica, tá? Principalmente aquela religião criada pelo Martinho Lutero, pelo Calvino, lembram disso? Pois é. Então foi uma guerra entre protestantes e católicos. Como foi que essa guerra começou? A Guerra dos 30 Anos começou porque um rei chamado Fernando II, que ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico, vai invadir a Boêmia, que é hoje a República Tcheca, e vai chegar lá na Boêmia e falar assim: ei, vocês não podem mais ser protestantes aí, agora vocês são católicos. Mano, pra que ele foi fazer isso? Aí foi uma guerra total. Quem era protestante ficou do lado da Boêmia e quem era católico ficou do lado do Fernando II. Do lado da Boêmia ficaram países como Suécia, que era protestante, Dinamarca, que era protestante, Holanda, que era protestante, alguns principados ali da Alemanha, alguns reinos da Alemanha ficaram do lado da Boêmia. Do lado do Fernando II, quem apoiou muito ele foi o Felipe II, que era da mesma família dele, que era a família Habsburgo. O Felipe II ele era rei da Espanha e ele apoiou o Fernando II, falou que o Fernando II estava certo, lutou ao lado do Fernando II na Guerra dos 30 Anos. Então, os líderes do lado católico eram o Fernando II e o Felipe II, do Sacro Império e da Espanha, que são ambos da mesma família, né, da família Habsburgo. Alguns outros países católicos também apoiaram os dois. E aí a guerra vai se estender por 30 anos por causa dessa confusão aí religiosa. Mas, na verdade, essa guerra tinha outros interesses por trás. Os países que estavam envolvidos, eles não estavam unicamente com o interesse ali de defender a Boêmia, ou de defender os católicos. Eles também estavam querendo território, estavam querendo poder. O principal motivo dessa guerra, na verdade, é conquistar territórios, é ter poder, é invadir locais, entendeu? O motivo religioso foi só, digamos, a fagulha, o estopim, o motivo que fez começar, mas não foi o motivo principal. Tanto que, por exemplo, a França, que ela era o maior país católico da Europa, ela não ficou do lado da família Habsburgo, ela não ficou do lado do Felipe II, do Fernando II, ela foi para o lado dos protestantes. Pense, a França, que era o maior país católico da Europa, foi para o lado dos protestantes. Por quê? Porque ela tinha interesse em destruir a família Habsburgo. A França ela queria ficar com territórios da família Habsburgo. Então ela queria que eles fossem derrotados e por isso ela foi para o lado dos protestantes, sendo ela católica, tá? Acabou que no final da guerra, passaram-se 30 anos, né? E aí em 1648, eles assinaram vários tratados, vários acordos de paz, conhecidos como Tratados de Paz de Westfália. E nesse tratado está estabelecendo que, a partir daqueles tratados, os países europeus eram soberanos em seu território. Ou seja, não poderiam ser invadidos nem por motivos religiosos, nem por um outro motivo. Eles vão criar o que a gente chama de razão de Estado, tá? Que é a ideia de que os estados eles são soberanos em seu território. Nesta página aqui, ó, na 283, tem um trecho muito bacana aqui que eu vou ler para vocês, ó. A parte final, que explica o quanto o Tratado de Westfália é importante, foi importante, ó. O Tratado de Westfália, assinado em 1648, trouxe profundas mudanças na vida, na política e na relação entre os países europeus. As pessoas passaram a ter liberdade de praticar sua religião, foram definidas novas divisões dos territórios europeus, ou seja, novas fronteiras, e criou-se a ideia de Estado-nação, que estabelece a soberania dos estados sobre seus territórios.
Antigamente não existia essa ideia de Estado-nação como hoje a gente conhece, por exemplo, o país Brasil, o país Estados Unidos, o país Canadá. Antes não existia nada disso. Por quê? Porque não tinham fronteiras estabelecidas. Era o território, antigamente era o território do rei tal, o território do imperador tal. Não tinha o país. Agora, depois da Guerra dos 30 anos, vão ter os países, vão ter os estados nacionais. Às vezes eu posso me referir como país, às vezes como Estado Nacional. Gente, é a mesma coisa. O nosso país Brasil, ele pode ser chamado de Estado Nacional do Brasil, tá? Então é isso. A Guerra dos 30 anos foi isso. Ela trouxe essas mudanças que eu expliquei para vocês, né? Essas fronteiras e a ideia de que os países são soberanos em seu território. E isso é muito importante para a gente entender como a partir disso, em cada um desses territórios, vai se fortalecer o sistema absolutista, que é o assunto da nossa próxima aula, tá, pessoal?